Voltei! Aquele abraço para você, que Deus te abençoe grandemente. Obrigado pela sua amizade, pela sua companhia. Que Deus em Cristo Jesus te dê paz, que você encontre a paz de espírito, paz na alma em Cristo Jesus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor, descansa-te em Deus e Deus concederá o desejo do seu coração. Claro, lembra da oração do Pai Nosso? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, que é a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, seja feita na minha, na sua e nas nossas vidas. Olha, Campeonato Brasileiro, mas antes me permita aqui falar da seleção brasileira de futebol, porque entrou em campo no último sábado contra o México em partida amistosa e venceu por 3-2, gol de Endrick. O menino prodígio deixou o banco de reserva para fazer o gol da vitória já dos acréscimos da segunda etapa no jogo contra o México. O Brasil saiu na frente e aí deu aquela sensação que seria um jogo fácil, mas foi um jogo difícil. O México que é fraco tecnicamente, mas criou dificuldades para a seleção brasileira do técnico Dorival Júnior. Partida amistosa, bem verdade que não vale bombônica de nada, né? Só para estatística, só para números, mas quando perde, aí já vale. Mas para mim não vale nada, nem ganhando, nem perdendo. É só um jogo amistoso. O Brasil venceu, que é só para vender ilusão, né? Aí, o Brasil venceu. Gente, é amistoso, não tem importância alguma, só para números, para estatística, só isto. Bom, Campeonato Brasileiro da Série A, partida atrasada, a equipe do Cuiabá venceu, aí vale, o Cuiabá vale 3 pontos, o Cuiabá venceu o Criciúma por 5-2, deixa a lanterna do campeonato, entrega ao Vitória, que tem 2 pontos, e o Cuiabá, que não tinha feito gols na competição, nem gol, nem gols, fez 5 contra a equipe do Criciúma. O Cuiabá chegou a 4 pontos e é o vice-lanterna. O Corinthians entra em campo na terça-feira contra a equipe do Atlético Goianiense e o Vitória contra a equipe do Juventude. O Corinthians está em crise. Carlos Miguel só falta oficializar o anúncio da sua venda. O Corinthians que está devendo aos funcionários e aos atletas. Está uma crise política, crise interna. Resta saber se dentro de campo vai afetar o rendimento da equipe. Fato é que a equipe não tem jogado bem, vem de uma derrota dentro de casa contra o Botafogo por 1-0, se vê pressionado dentro do Z4, é o 17º colocado com 5 pontos, não venceu fora de casa, não fez 1 ponto fora de casa, não fez 1 gol fora de casa, só fez 3 gols no campeonato contra a equipe do Fluminense em Itaquera. A situação não está nada boa para o lado do Corinthians, que vê aí a pressão aumentar, dentro e fora de campo. Olha, pela Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe do Santos também não está nada bem, viu? Perdeu para a equipe do Grêmio Novo Horizontino por 3-1. Chega a 3 derrotas consecutivas a equipe da Vila Belmiro e pode deixar o G4 desde que a equipe do Mirassol pontue e também a equipe do Ceará. Se uma das duas equipes pontuar, ultrapassa o Santos, que só tem 15 pontos, mas o Ceará tem 15. Se somar um ponto, ultrapassa a equipe do Ceará, e o Mirassol, se vencer, ultrapassa a equipe do Santos, e o Santos pode terminar a rodada na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro e pela primeira vez sair do G4. É pressão para cima do técnico Fábio Carille. O América Mineiro venceu a Ponte Preta pelo placar de 2-0. A equipe do Guarani perdeu para a equipe do Operário por 1-0. O Curitiba venceu o Ituano por 4-2. O Avaí ficou no empate. Um bom resultado para o Santos, porque o Avaí só empatou contra a equipe do
da Chapecoense em 0 a 0. A Chapecoense empata pra caramba, viu? Vou te contar uma festa. Tem 11 pontos e o que tem de empate a Chapecoense eu vou te contar, viu? Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe do Belo Botafogo da Paraíba é o líder da competição, venceu o Ferroviário pelo placar de 1 a 0. O Volta Redonda perdeu para o Atlético por 3 a 2. O Náutico empatou dentro de casa e frustrou mais uma vez a torcida, ficando num 2 a 2 contra a equipe do Caxias, lá do Rio Grande do Sul. O jogo foi lá em Pernambuco, nos aflitos, e o Náutico só ficou no empate em 2 a 2. A equipe do Sampaio Corrêa perdeu para o Londrina por 2 a 0. O Sampaio Corrêa está na zona do rebaixamento com 2 pontos. A equipe do Figueirense empatou com o ABC. O ABC que empatou com o Figueirense porque perdia até o finalzinho do segundo tempo. E nos acréscimos conseguiu um empate lá no Orlando Scarpelli. E o ABC segura o Figueirense e traz um ponto na bagagem fora de casa. Figueirense e ABC ficou no empate de 1 a 1. Já o Remo perdeu mais uma para a equipe do São Bernardo, 1, Remo 0. Série D do Campeonato Brasileiro, tivemos a equipe do Itabuna vencendo o Democrata por 2 a 0. Itabuna, a equipe da Bahia, que é o líder do seu grupo, está com a sua classificação bastante encaminhada para a segunda fase da Série D, quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Segue invicta a equipe baiana e dá um passo importante rumo à sua classificação. A equipe do Retrô, lá de Pernambuco, venceu a Jacuipense por 3 a 1 de virada. A Juazeirense venceu a primeira na competição, Juazeirense 1, 0 para a equipe do Sergipe. O Itabaiana venceu o Asa por 3 a 0. O SESI venceu o Petrolina por 2 a 0. Enquanto que a equipe do América de Natal venceu o Iguatu por 1 a 0 e o Atlético Cearense venceu a equipe do Santa Cruz do Rio Grande do Norte pelo placar de 2 a 0. O Souza da Paraíba venceu o Maracanã do Ceará pelo placar de 1 a 0 e o 13 da Paraíba venceu a equipe do Potiguar por 3 a 0. Olha, o River ficou no empate de 1 a 1 contra a equipe do Motoclube River do Piauí, o Motoclube do Maranhão. E o Maranhão empatou em 1 a 1 contra o Altos do Piauí. Olha, o Sampaio Corrêa perdeu pela série B, né? Série C. Já falei, não foi? Falei anteriormente, tinha esquecido. Perdeu para a equipe do Londrina pelo placar de 2 a 0. Quem é o goleiro do Sampaio Corrêa? É Felipe, que passou por Corinthians, Vitória, Flamengo. Está na equipe do Sampaio Corrêa, jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. Copa do Nordeste, a equipe do Fortaleza é o campeão, ergueu a taça ao vencer nos pênaltis a equipe do CRB por 5 a 4 no tempo normal. O CRB venceu por 2 a 0, devolvendo o placar do jogo anterior, quando o CRB perdeu lá em Fortaleza, no Castelão, por 2 a 0. Foi pouco, o Fortaleza mandou no jogo, no placar moral foi 5 a 0, mas o que conta é bola na rede, só foi 2 a 0 e no Repelé, lotado, mais de 15 mil pessoas, o CRB foi para cima, venceu a equipe do Fortaleza por 2 a 0, mas nos pênaltis deu a equipe do Fortaleza 5 a 4. Quem perdeu para a equipe do CRB foi Anselmo Ramon, lembra dele? Jogou na Chapecoense, no Vitória, no Cruzeiro e está aí algumas temporadas na equipe do CRB. O CRB, curiosamente, para chegar à final, passou pela equipe do Botafogo da Paraíba nos pênaltis e passou pelo Bahia também nos pênaltis e perdeu o campeonato nos pênaltis. Vou te contar, viu? E o Fortaleza, pela disputa de pênalti esse ano, foi a terceira, porque perdeu para o Ceará o campeonato cearense, ganhou pela Copa do Brasil para a equipe do Retrô e perdeu, aliás, foi campeão agora em cima do CRB. No ano passado perdeu a disputa de título pela Copa Sul-Americana. Falando em Copa Sul-Americana, o Internacional está no playoff porque venceu o Delfim por 1 a 0, enquanto que o Grêmio pela Copa Libertadores empatou em 1 a 1 contra
O Estudiantes de La Plata ficou no empate de 1-1 e vai enfrentar a equipe do Fluminense nas oitavas de finais da Copa Libertadores da América. Curta, comenta, joga esse vídeo em outras plataformas digitais. Que Deus te abençoe. Beijo no coração e até a próxima.